Você sabia que a posição de um psicólogo ateu que acredita na mente, mas nega a existência de Deus, pode ser vista como contraditória quando for analisada os fundamentos filosóficos por trás de ambos os conceitos? Então embarque comigo nessa jornada para desenvolver uma argumentação que vai expor essa contradição de Daniel Gontijo, usando analogias que ressaltam o próprio absurdo dessa postura. A mente, como é tradicionalmente entendida, ela não é algo que pode ser tocado, medido diretamente ou até localizado fisicamente da mesma forma que um órgão, como um fígado ou um coração. A mente é uma abstração que vai emergir das atividades cerebrais, mas a sua existência é aceita, porque percebemos os seus efeitos, tanto quanto pensamentos, emoções, consciência e a própria intencionalidade. Agora pense comigo, se um psicólogo aceita a existência da mente com base nos seus efeitos, mas rejeita Deus porque não pode ser fisicamente detectado, então ele está adotando dois pesos e duas medidas, isso é claro. Se apenas o que é fisicamente verificável existe, então a própria mente deveria ser descartada como uma ilusão. Se por outro lado o que tem efeitos percebidos pode ser aceito como existentes, então a possibilidade da existência de Deus deveria, no mínimo, ser considerada, Daniel. Imagina um ateu dizendo: eu não acredito em Deus porque eu nunca vi, toquei ou até medi ele diretamente, mas eu acredito na mente porque sei que penso e tenho experiências subjetivas. Isso seria, ao meu ver, equivalente a dizer: eu não acredito no vento porque nunca o vi, mas acredito no movimento das árvores mesmo sem aceitar que algo as move. Então, se um psicólogo nega a existência de Deus porque ele é imaterial, mas aceita a mente, que também é imaterial, então sua posição não é baseada em uma lógica consistente, mas em um viés seletivo. Qualquer psicólogo que tenta escapar dessa contradição afirmando que a mente é apenas um produto do cérebro, então ele está na prática negando a própria psicologia como ciência independente. Afinal, se tudo pode ser reduzido a processos físicos, então não há sentido em falar de mente, apenas de impulsos elétricos e reações químicas. Isso seria como um engenheiro que diz que a construção civil é apenas física e, portanto, negar a necessidade de sua própria profissão, já que tudo poderia ser explicado por átomos se movendo, seria ilógico. Então, ao meu ver, o Daniel Gontijo, que acredita na mente, mas nega Deus, ele quer se beneficiar do conceito de algo invisível e não material quando isso serve para o seu trabalho, mas rejeitá-lo quando isso ameaça sua cosmovisão ateísta. Essa seletividade intelectual é, no mínimo, questionável. Se alguém quer ser um materialista rigoroso, deve negar tanto a Deus quanto a mente. Se aceita a existência da mente, deveria ao menos estar aberto à possibilidade de Deus. O psicólogo ateu Daniel Gontijo, que aceita a própria mente, mas nega Deus, está se contradizendo da mesma forma que alguém que rejeita o vento, mas aceita que as folhas se movem sozinhas. Vamos supor que, para um psicólogo, a mente seja o instrumento primário de entendimento do comportamento humano, um sistema repleto de intuição, lógica e criatividade. Ao mesmo tempo, esse mesmo profissional nega a existência de Deus, ou seja, ele descarta a hipótese de uma inteligência ou princípio organizador maior. Então é aí que entra a contradição que merece uma análise especial. Mas antes disso tudo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A mente humana revela uma complexidade e necessidade surpreendente. Ela não é simplesmente uma coleção de reações químicas, mas um universo de pensamentos e emoções, imaginação e autoconsciência. Muitos argumentam que tal ordenação e criatividade apontam para uma fonte maior de inteligência. Se aceitarmos que a mente é capaz de formular conceitos abstratos, desenvolver ética, estética e ciência, é razoável interrogar de onde vem essa capacidade extraordinária da mente de ordenar o caos. Quando Daniel Gontijo aposta na existência de uma estrutura interna capaz de compreender a realidade,
Porém, negar a Deus, visto por muitos como a inteligência suprema ou a própria origem do princípio ordenador, implicaria que toda essa ordem surge puramente do acaso ou de processos mecânicos. Então temos uma aparente incoerência. Se acreditarmos que uma mente ordenada é necessária para compreender o mundo, por que rejeitar a hipótese de que essa mente ou inteligência organizadora possa ter uma origem não meramente acidental? Preste atenção nessa analogia. Imagine comigo um navegador que utiliza uma bússola para se orientar nos mares. Essa bússola só funciona porque existe um campo magnético que direciona a agulha. É absurdo utilizar a bússola e, ao mesmo tempo, negar que o campo magnético exista. Da mesma forma, o Daniel Gontijo usa a mente como uma bússola interna que aponta para a ordem e o conhecimento. Negar a existência de uma inteligência superior, que seria Deus, é como negar o próprio campo magnético que torna possível essa existência. Pense em um programador que admira o funcionamento perfeito de um software, capaz de processar informações e gerar resultados surpreendentes. Se ele usa esse software diariamente, seria inconcebível negar que, por trás da interface, existe um código e, por extensão, um programador responsável. Negar Deus enquanto se celebra a mente é similar a afirmar que um software funciona perfeitamente, mas o código que o fundamenta teria surgido do nada. Então, se a mente, com todas as suas qualidades, é uma ferramenta de compreensão e criação, ela sugere a existência de um princípio organizador, uma fonte da qual ela deriva. Negar a Deus ao mesmo tempo em que se enaltece a mente é como ignorar a origem da própria capacidade de pensar e questionar. Essa contradição lógica aponta para a necessidade de, talvez, reconsiderarmos que a inteligência que permeia a mente humana possa ser um reflexo de uma inteligência maior. Em suma, ao afirmar a primazia da mente na explicação da realidade, o psicólogo ou um ateu que alega a mesma coisa se depara com um dilema incrível. Como explicar a existência de uma mente que, com sua ordem e criatividade, parece apontar para algo além do mero acaso? Tal questionamento sugere que a própria estrutura do pensamento pode ser um indício incrível de uma ordem maior e possivelmente divina. E se você chegou até aqui, siga o canal Lógica na Mente. Valeu!